Oi, gente, tudo bem? Há algum tempo eu tenho trazido reflexões, comentários aqui sobre luz, né? E eu coloco muito de que Jesus é luz. Sempre as minhas reflexões e comentários, elas vão girar em torno de Jesus, porque não tem como falar de luz sem falar do nosso Cristo, né? Do nosso Mestre, que é o tudo na nossa vida. E às vezes falta até tema, título, para a gente dar a essas mensagens, né? E eu intitulei essa de hoje como Jesus é luz. Jesus é luz. E o texto bíblico é Isaías capítulo 9, do 1 ao 3. E também tem em Mateus capítulo 5, 14, e repete o versículo 2 de Isaías. Aí a palavra diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Eu separei o versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É um texto bem conhecido, esse texto aí. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, ou mesmo aqueles que ainda não é cristão, já deve ter ouvido sobre isso daí. E quando se fala de Jesus, todos sabem que Jesus é luz mesmo. Jesus é a própria luz. É um texto muito interessante. Chegou o profeta Isaías, está falando lá no Velho Testamento que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Conta um poeta pregador da palavra que uma casa muito bem construída, com lindas fachadas, como se fosse um templo religioso, num lugar mais alto daquele povoado, diz ele que este templo religioso
parecido com uma casa, né? No caso, tinha umas fachadas, né? Esse templo teve alguns registros e a finalidade de quem fez essa casa, esse templo, porque tinha fachadas, a finalidade era de não colocar estrutura do tipo de nenhum tipo de iluminação naquele lugar. Tipo, a construção foi feita e não foi feita nenhum tipo de instalação elétrica, não foi colocado dentro do templo nenhum lugar onde se colocasse lamparina, lampião ou coisas do tipo, né? A intenção era fazer um templo sem nenhuma eletricidade, sem nenhuma iluminação. E aí, quando a noite chegava, não dava para ver o templo quando escurecia, exceto dias de reunião. E não podia ter iluminação, por isso ninguém estava mais abaixo, porque a casa foi construída em um lugar alto, mais alto do povoado, mas quando chegava uma certa hora, bem próximo da noite, depois que anoitecia um pouquinho, depois que o sol se escondia, né? O sol se punha, né? O sol desaparecia, que dava lugar à noite, podia-se ver algumas luzes na rua de subida a esta casa, a esse templo. E essas luzes, porque foi registrado por quem fez essa casa, digamos, esse templo, que cada um levasse a sua própria luz. Foi o que foi estipulado. Cada um levaria a sua própria luz. Então, quem estava mais abaixo do povoado, abaixo da cidade, abaixo daquele lugar, contemplava muitos luzeiros, muitas luzes subindo em direção, podemos dizer, a este templo. E logo que todos chegavam, cada um com uma luz, certamente era uma vela, né? E logo que todos chegavam naquela reunião dentro dessa casa, dentro do templo, quem estava cá fora enxergava tudo iluminado, enxergava pelos vitrais da casa, do templo que foi construída, aquela bela arquitetura, dava para se ver a beleza pelos vitrais, mas as luzes eram as pessoas que carregavam. O templo era iluminado com as luzes que as pessoas levavam para aquele lugar. E quanto mais pessoas, mais o local era iluminado. E quando Jesus chegou, não havia luz. Quando ele morreu, não havia trevas. Por que Jesus é luz? Onde ele chega, se for trevas, ele ilumina. E se já estiver luz, ele ainda se torna mais reluzente. Se o lugar estiver luz, se torna mais reluzente.
Que coisa bela que eu acabei de falar. Que a mente do homem que criou essa arquitetura, essa grande arquitetura, para ser contemplada quando cada um chegasse com a sua luz. Gente, cada um de nós temos de ser luz. Para que o lugar aonde a gente visite, por acaso a gente for visitar, seja a nossa casa, seja na casa de alguém, a gente começa a resplandecer. Jesus é luz. A palavra diz que o povo que andava em treva viu uma grande luz. Jesus é essa luz que, quando chega no meio de muitas luzes, ele brilha muito mais. Ele torna o ambiente mais reluzente do que o ambiente já é. E se o lugar é treva, a treva se dissipa. Eu acabei de falar que quando Jesus chegou ao mundo, não havia luz, porque a luz estava vindo ao mundo. E lembre comigo que quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou e guiou os servos até ao lugar onde Jesus estava. A luz brilhou. E quando Jesus morreu, o que aconteceu? A palavra conta que houve treva. Houve treva. Mas a luz de Jesus brilhou. Mesmo sendo dia, houve treva, porque a luz era Jesus. E naquela hora, Jesus tinha expirado. Como homem, Jesus tinha expirado, tinha morrido. E se ele tinha morrido, a luz estava apagando. Essa luz que é Jesus, ao partir, fez com que o poder da natureza, a luz do dia, não foi capaz de comportar a morte do Mestre. Então a morte do Mestre diz forte, como luz. Se ele deu uma parada, naquele momento teve treva, mesmo sendo dia. Jesus tem esse poder de mexer com a natureza. Então, quando ele morreu, a treva foi só na questão da natureza, porque a luz resplandecia, a luz brilhava. Eu nem tenho uma ideia, nós somos fracos, nossa mente não alcança para entender a beleza de como foi quando Jesus ressuscitou no primeiro dia. O primeiro dia de ressurreição de Cristo, como foi a saída do nosso Mestre daquele sepulcro. Imagina a iluminação, o brilho, o próprio comentário do povo que andou pelas cidades já estava dizendo o que ele mesmo tinha dito, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E essa ressurreição já era a luz que por um tempo parecia estar escondida debaixo da candeia. Ela estava presa, fechada dentro de uma sepultura. Mas logo que a sepultura foi aberta, essa luz resplandeceu. E foi novidade. O povo que andava em treva viu uma grande luz. E ao que estava na sombra da morte, a luz raiou.
Hoje nós temos motivos de sobra para dizer que Jesus é luz pelos fatos evidenciados pela vida de todo cristão e de todas as pessoas que têm a vida restaurada por meio de Cristo Jesus. Jesus é luz. Jesus é luz. Jesus é luz. O povo que andava em trevas viu a luz brilhar. A luz pode se tornar reluzente em sua vida. Se você tem estado com a luz apagada, permita que o Mestre, que o Espírito Santo de Deus, faça com que você se recarregue outra vez e que essa sua luz, a luz do seu coração, volte a brilhar para os homens. O que é a nossa luz brilhar para os homens? Quando nós aprendemos de Jesus Cristo, nós começamos a ter uma perspectiva de vida diferente, e isso é notório para todos que nos cercam. Isso é notório, mesmo que a pessoa não saiba nada sobre mim, sobre você, mas se você tem Jesus e tem vivido segundo os princípios dele, tem vivido segundo a palavra dele, pode ter certeza, o lugar aonde você for, as pessoas vão entender que ali tem uma luz, ali tem uma luz brilhando, e essa luz é o reflexo de Cristo na sua vida. É aquilo tudo que você aprende sobre Jesus através da palavra, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Porque Jesus em Mateus fala sobre o texto que eu acabei de falar, mas lá em Isaías, Jesus também tocava sobre esse assunto. Em Isaías o profeta falava sobre esse assunto e Jesus repetia esse assunto. Um assunto que tinha a ver com o próprio Jesus. Ele agora é repetido em Mateus. Você pode permitir que a luz brilhe em sua vida. Você só precisa deixar seu coração acessível a Deus, para que Ele, através da sua vida, Ele faça a sua luz brilhar. Eu falei do ambiente, do povo que subia e quem contemplava. É muito mais belo para quem vê do que para quem de verdade está com a luz. Então, as pessoas que contemplavam as pessoas subindo e indo para essa casa feita e registrar, e como registro não podia ter nenhum tipo de energia elétrica ou luz de qualquer forma, e sim cada um levar a sua própria luz. O apelo que eu faço agora: leve a sua própria luz, o seu próprio coração para a vida das pessoas. Porque eu posso levar o meu coração para a sua vida e para a vida das pessoas, e porque você não pode levar a sua vida para a vida da sua família, para a vida dos seus parentes, para a vida dos seus vizinhos, para a vida da onde você for. Por que você não pode levar a sua luz? Não esconda a sua luz num lugar onde ninguém pode ver. Deixe a sua luz visível para que os homens vejam que você é filho de Deus. Você tem aprendido de Jesus Cristo. Jesus é luz. Mas o apelo que eu faço nessa hora é que você também, que já tem a luz, procure então brilhar. Não deixe essa luz apagada em você. Mantenha a leitura da palavra de Deus, mantenha a conexão com Jesus. Procure ler a Bíblia
procure ler a palavra. E outra, procure estar com pessoas que te estimule esta vida junto com Cristo, para poder sua luz brilhar cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.